Oi, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo, vem comigo, eu sou a Tatiana Lawande. Separei mais uma aulinha a dois para nós. Eu queria fazer uma pergunta, começo fazendo uma pergunta. O Brasil é obrigado a naturalizar o estrangeiro que requerer? Já gravamos um vídeo explicando essa questão da naturalização ordinária, da naturalização extraordinária, que precisa haver pedido expresso, aquela questão de ser brasileiro nato ou ser brasileiro naturalizado, né? Como se tornar um brasileiro. Enfim, eu pergunto, o Brasil é obrigado a aceitar esse estrangeiro como brasileiro naturalizado? Essa é a pergunta do vídeo de hoje. Vamos responder com calma. Como dito lá naquele vídeo, retoma lá, existem dois tipos de naturalização, de processo de se tornar brasileiro, caso você não seja nato, né? Então vamos lá, o primeiro é o processo ordinário, nós vamos conceder àqueles estrangeiros que não vieram de países com língua portuguesa, se eles cumprirem os requisitos do novo Estatuto do Estrangeiro ou a nova lei de imigração. Então, aqueles que não são originários de países de língua portuguesa terão que cumprir aqueles requisitos da lei da migração, morar há pelo menos 4 anos no Brasil, etc, etc, lê lá, tá? Depois também nós daremos também a nacionalização ordinária para os que são oriundos de países de língua portuguesa, desde que eles morem no Brasil por 1 ano ininterrupto e tenham idoneidade moral. Então esse é o processo simples, o processo ordinário, o comum, né? Lembrem que ordinário é aquilo que é comum. Comer arroz e feijão é ordinário, é o dia a dia, é o comum, né? Não é nada extraordinário, quer comer um camarão. Eu, pelo menos, não é extraordinário pra mim. Mas, enfim, a nacionalização ordinária é aquela mais corriqueira, mais fácil, mais comum, é o arroz com feijão, tá? Vejam, os estrangeiros que cumprirem esses requisitos para esse processo ordinário farão o pedido ao Ministério da Justiça, etc. Só que a decisão não é vinculada, já tô dando a resposta, né? Ou seja, o chefe do Poder Executivo terá a discricionariedade para decidir se aquela naturalização ordinária é conveniente, se atende aos interesses do Brasil ou não. Então, o estrangeiro que fizer o pedido não irá necessariamente se tornar brasileiro naturalizado pela via ordinária. Portanto, o processo de naturalização ordinária é um ato discricionário do presidente da República, do chefe do Poder Executivo. Ele não é obrigado, respondendo a minha pergunta inicial, ele não é obrigado a aceitar, não, o estrangeiro como brasileiro pelo processo ordinário, simples, comum. Agora vejam a diferença, que aí tá o pulo do gato, tá? Se o processo for de naturalização extraordinária, que é aquele que os estrangeiros precisam morar no Brasil há pelo menos 15 anos, não ter condenação penal, né? E fazer um processo, um pedido explícito, abrir um processo expresso, requerer expressamente se tornar brasileiro. Aí muda, viu? Aí o chefe do Poder Executivo, o presidente da República, é obrigado sim a conceder a naturalização. Olhem a diferença. Se o processo for o ordinário, o simples, o comum, o feijão com arroz, né? Aí o presidente pode escolher, ato discricionário. Se o processo de naturalização for aquele longo, mais complexo, mais difícil, o extraordinário, o presidente da República está vinculado ao pedido se preenchidos os requisitos. Portanto, ele não pode escolher, ele terá que dar a naturalização ao estrangeiro que quer se tornar brasileiro pela via extraordinária. Inclusive, teve um caso que foi submetido ao STF que vale analisar, que é o seguinte, olha, uma estrangeira residente há mais de 15 anos no Brasil e sem condenação penal, ela fez um concurso público. Obtida a aprovação, ela fez o pedido para se tornar brasileira naturalizada pela via extraordinária, porque ela já morava aqui no Brasil há mais de 15 anos, ela não tinha nenhuma condenação penal, tá? Antes da posse, não tinha sido finalizado o pedido dela. Então, ela não tinha o processo administrativo encerrado, ela não sabia se ainda era
se já era brasileira ou se ainda era uma estrangeira. O processo não tinha se encerrado, não tinham dado a resposta a essa estrangeira. Pois bem, ela ingressou com uma ação que chegou até o STF e o STF disse o seguinte: olha, por se tratar do processo de naturalização extraordinário, a decisão do Poder Executivo, ela não é constitutiva, é meramente declaratória, porque se preenchidos os requisitos, como fez essa estrangeira, ela já estava há 15 anos no Brasil, ela não tinha condenação penal, ela tem direito subjetivo a se tornar brasileira, independentemente de análise discricionária, de análise de conveniência, de interesse nacional. Portanto, ela sim poderia tomar posse, ela poderia seguir no seu concurso público, porque independentemente do resultado desse processo, ela se tornaria sim uma brasileira naturalizada, por estar dentro do processo extraordinário que tem uma decisão vinculada ao preenchimento dos requisitos. Não é uma escolha do presidente. Tá? Então, só para encerrar, para concluir, minha pergunta inicial: o Brasil é obrigado a aceitar o estrangeiro como brasileiro naturalizado se ele fizer o pedido expresso? Duas perguntas, depende. Se o processo for o ordinário, comum, o corriqueiro, que o estrangeiro cumpre pouco prazo de residência, menores requisitos ou requisitos mais fáceis, o Brasil não está obrigado, não. O Brasil escolhe, né? O presidente da República tem a discricionariedade de conceder ou não este título de brasileiro naturalizado. Porém, se o processo for o mais complexo, o mais detalhado, o processo de nacionalização extraordinária, que é aquele que exige pelo menos 15 anos de residência no Brasil, aí o presidente não poderá escolher não, viu? É ato vinculado ao cumprimento desses requisitos, direito subjetivo do estrangeiro, terá que ser sim concedido o título de brasileiro naturalizado. Tudo bem? Estuda aí. Um beijo, espero vocês nos próximos vídeos. Tchau!